Olá, meu nome é Daniel Alves Pena, venho trazer uma breve reflexão sobre algo que eu vi num vídeo e achei interessante, quis trazer como conteúdo desse vídeo. Eu vi um pastor pregando, se não me engano o nome dele é Paulo alguma coisa, me lembro agora. E havia uma moça no chão e ele falando algumas coisas e aparentemente a moça estava sendo transportada lá para algum lugar que eu não sei onde é. Para o inferno não é, porque a priori, segundo as escrituras, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, então ele não é um local fixo, né? Até porque Satanás foi expulso e banido para a terra, não para o inferno. Ninguém está lá reinando em lugar nenhum. É o que diz a Bíblia, certo? Eles ficam vagando, ficam entre nós, são hostes, potestades, que estão acima de nós, entre Deus e nós. Estão aqui no meio, no convívio. Mas não estão reinando em lugar nenhum, porque senão nós haveríamos dois reinos, e a Bíblia não fala de dois reinos, nem de dois deuses, é um Deus só e um reino só. Bom, o que esse moço falava? O moço dizia, perguntava o que a moça estava vendo, ela falou que as pessoas que estavam lá, essas mulheres, estavam tendo relações com o demônio, e que esses demônios tinham órgãos genitais, que tinham espinhos, que pareciam serrotes, devia desgraçar, né, o playground, a área de brinquedo das moças todas lá. Elas estão aí para se prostituir? Sim. Os demônios estão fazendo sexo com elas? Sim. Toda mulher que adultera, fornica os demônios faz relação com elas. Mas os demônios não fazem relação normais. Os seus órgãos genitais têm espinhos e cortam e servem como serrote. Qual é o problema disso, Daniel? O problema disso é o seguinte, irmãos. Biblicamente, a gente não tem base para que isso realmente tenha acontecido, a não ser fruto de imaginação. Por quê? Primeiro, o demônio, que se dá o nome de demônio, mas na realidade é um anjo e também é um espírito, ele não tem sexo segundo a Bíblia. Automaticamente ele não faz sexo e também não tem órgão genital. Quando as aparições como homem, era simples. O povo judeu, se ele aparecesse como mulher, não teria nenhum tipo de crédito. Por isso que ele aparece como mulher. Porque senão ia ter um monte de pastores também nesses sonhos fazendo sexo com as demônias de lá. Porque se tem que ter sexo, tem que ter dois, o demônio e a demônia. A gente não está falando de um ser que só tem um sexo. Porque primeiro eles não se reproduzem, então não fazem sexo. Não teria razão de fazer sexo. E Jesus mesmo disse isso. Lá no céu ninguém se casa, nem se dá por casamento. Então, os anjos, o espírito, caído ou não caído, eles não têm sexo, então eles não têm a prática sexual, nem desejo sexual, a libido sexual. Certo? Segundo, órgão sexual que tem espinho que parece um serrote. Na Bíblia nós não temos nenhum relato desse tipo de fato. Logo, se esses relatos não estão na Bíblia, onde é que estão? Olha que eu já li muita coisa, hein? Flávio Joséfo, eu já li Aristóteles, Platão, eu já li Kant, eu já li Foucault, eu já li muita coisa. Eu nunca ouvi falar desse ser, a não ser do porco, que tenha um órgão genital que tenha espinhos, e o gato também, né? Dizem, eu nunca vi, que eu não fico por aí olhando o órgão sexual de bicho. Biblicamente nós não temos nenhuma citação bíblica. E os demônios têm um órgão sexual que parece uns espinhos, que parece um serrote. Nunca vi isso na Bíblia. Também eu nunca vi isso em nenhuma literatura dos pais da igreja. Logo, só pode ser de um lugar, fruto da imaginação. Certo? Se alguém tiver uma base, por favor, coloque no rodapé desse vídeo. Não, Daniel, o historiador tal, o verso tal, cita isso, tudo bem. Falar do vídeo, você é um incrédulo, você é um herege, você não acredita, só o pessoal do fogo do Pentecoste, legal, mas bota uma base bíblica, que só falar isso aí para mim não vai estar me dizendo nada. Certo? Biblicamente não se tem um texto que fale sobre isso. Historicamente, na história da igreja, dos pais da igreja, nós não temos, de Irineu, de Joséfo, não temos nenhum relato
de demônio com órgão sexual cheio de espinho que parece um serrote. Nunca vi em lugar nenhum na minha vida esse tipo de citação. Entendeu? Também não vejo porquê e o que vai edificar a vida dessa pessoa. Vejo que vai dar medo. Porque a religião trabalha muito com medo. Trazer à baila o medo do diabo, do capeta, do sapo pururu, da mula sem cabeça. Quando eu era pequeno eu tinha um medo danado. Quando minha mãe falava, ó, a cuca vai pegar, eu tinha um medo que me mijava. Ou seja, essa implantação do medo não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é o oposto. O evangelho é verdade que liberta. Que verdade é essa? Fazer com que a pessoa conheça a si mesma as suas limitações e seus erros e converta ou converja, ou seja, se convergir, voltar ao seu estado original através das suas práticas de vida. Certo? Se por um acaso alguém encontrar um texto bíblico que fale desses demônios que transam com as missionárias, que tem um órgão genital, que parece espinho, que parece um serrote, pelo amor de Deus, coloca para mim. Aí embaixo no rodapé do vídeo, ó. Eu encontrei o texto tal, assim, 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 que diz que o demônio tem um negócio lá cheio de espinho. Eu encontrei um texto assim, assim, que diz que o órgão genital... Porque a gente está falando de um espírito, gente. Eu não posso materializar um espírito do jeito que eu quero, à mercê do meu prazer, e dizer que Deus me revelou. Porque a única revelação que eu acredito é a palavra. A palavra revelada. Vou te dar um exemplo. Eu falo de Jesus, que está expresso na Bíblia. Jesus era filho de José, eu não estou inventando, está lá. Eu vi um vídeo agora que o camarada falou, pastor, lá, que Jesus conversando com a mulher samaritana, ela tinha 5 maridos e o outro que ela tinha não era dela porque ela saía escondido com um cara que era amigo, que o cara que ela saía era amigo, era marido da amiga dela. Cara, onde esses malucos arrumam esses troços? Ela mesmo que revelou o pecado, mas ele não tocou. Mesmo sabendo que ela era uma mulher que já tinha 5 maridos e que o 6º que ela tinha era um reserva, que ela quebrava o galho e estava traindo a colega dela, Jesus, com todo respeito, olhou para ela. Mulher samaritana, no seu 6º relacionamento, era do marido de uma amiga dela. Mas aonde que esse cara arranca isso? Na Bíblia não tem. No histórico da igreja, dos pais da igreja, não tem. Só que os caras abrem o merderel e saem disparando essa bostalhada tudo no púlpito. O pessoal gosta e acredita. E replica, vai dizendo que é, vai dizendo que é. Não, ela tinha um relacionamento com o marido da amiga dela. Onde está isso, minha gente? Revelação do divino, porque nem o Espírito Santo se deu o trabalho de transcrever isso. Na Bíblia a gente não tem isso. Então, gente, vamos abrir o ouvido, vamos abrir os olhos, vamos estudar a Bíblia, vamos entender o que tem dentro, para a gente não ficar ouvindo esse bestarada toda aí e acreditar nisso. Tá bom? Então o vídeo de hoje é para falar sobre isso, sobre esse demônio que tem um órgão genital cheio de espinho que parece um serrote, só ainda disso. E desse camarada aí que diz que a mulher samaritana tinha um caso com o marido da melhor amiga dela. É o besterol gospel dos dias atuais. Tive o desprazer de passar por esses vídeos, me deu uma vontade de vomitar, e aí não teve outro jeito. Eu tive que fazer esse vídeo para dividir com vocês. Deixa aí os recados de vocês, as opiniões. Se o que eu falei vocês tiverem em base ao oposto, ao contrário, deixa um textozinho embaixo, tá bom? Esse é o vídeo e a reflexão de hoje. Meu nome é Daniel Alves Pena e até a próxima. E que o Eterno continue nos abençoando.